Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari. @Agnes Brista. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como estamos? Eu vou contar uma história que eu queria contar pra vocês no privado, mas eu achei que essa história de erro podia ser exposta. Vamos. Adoro vulnerabilidade. Um cara deu em cima de mim essa semana. Ele tava muito querendo me pegar e eu acho que ele tava um pouco confiante de que ele possivelmente ia me pegar. Só que aí, um tempo depois dele dar em cima de mim, ele me chamou de Chun-Li. O quê? Do quê? O quê? Quê? O quê? É. Eu não sei nem o que é isso. Street Fighter. É um personagem. É uma personagem de origem asiática do Street Fighter que luta e tem, tipo, cabelos, características estereotipadas asiáticas. Para. Sim. Como foi isso? Peraí, como foi isso? Ele virou pra mim, dentro de uma fase, ele falou alguma coisa do tipo: ah, mas você não é Chun-Li, não sei o que, não sei o que lá. Ah, usou como um apelidinho. Tipo isso, Entendi. como se ele estivesse jogando um apelidinho carinhoso pra mim. Nossa! Um apelidinho fofo, que legal, que bacana. Ele errou, será? Será que ele errou? Não é ao nascer. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Eu tô errada em ter perguntado do vibrador da minha prima? Ai, eu acho que eu vou rir nessa história, Meu vai. nome é Yasmin, tenho 25 anos e minha prima, Giovana, tem 23. Passei o último fim de semana na casa da minha prima, enquanto ela estava em um date com um boy. Fiquei sozinha de bobeira lá na casa dela, enquanto ela estava no bem bom. E lá pelas tantas da madrugada, pensei o que toda pessoa normal pensaria. Acho que vou dar uma aliviada. Meu Deus. Tá. Lembrei imediatamente que minha prima tem um vibrador. Passei um zap pra ela perguntando algo como: você acharia estranho, hein, se eu usasse o seu vibrador? Resposta 0. Quando ela volta, ela me acorda dizendo que estava muito chateada comigo, que me considerava muito. Citou ISTs que nenhuma de nós tem. E blá blá blá. Parecia que eu tinha assassinado o vibrador dela. Mas foi só uma simples pergunta. E eu não estava na intenção de usar. Eu só perguntei porque em vídeos pornôs que eu vi, dava a entender que eles compartilham. Enfim, me senti triste, porque parecia que eu tinha cometido uma traição por perguntar isso. Enquanto que, se ela tivesse me dito não, eu levaria numa boa. Depois disso, eu mesma não quis dar mais muito assunto pra ela. Acredito que de todas as formas que ela poderia ter abordado essa situação, ela levou a um nível de desconfiar do meu caráter, e isso me machucou muito. Mas também, sei lá, né? E aí, gente, eu tô errada? Eu amei essa história. Tem tantos assuntos possíveis, né? Realmente, assim, temos aí a indústria pornográfica e como ela influencia na educação sexual das pessoas de formas muito tortas em vários sentidos. Temos aí os limites sobre perguntar as coisas e o quão uma pergunta ofende ou não uma pessoa, né? Porque, assim, na minha opinião, por ter perguntado, isso não é um erro você perguntar. Mas eu acho que é uma pergunta que, assim, pode gerar um tipo, pô, não sei se precisa perguntar uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, gente, não usem os vibradores das outras pessoas. É uma coisa íntima, não gente. Não pode usar. Assim, quer dizer, né? Peraí. Ela então, não usou, a gente no caso. Mas assim, ela perguntou. Mas é que é exatamente isso. É tipo, você pergunta pra alguém se você pode matar ela? Não, peraí. Caceta, Ana. Para! Tô zoando, eu tô fazendo igual. Pergunta, eu eu tô sempre fazendo igual a pergunto. Giovana, né? Que botou. Elevou a níveis altíssimos. A níveis altíssimos. Você está uso. duvidando Eu do babei. caráter dela quando você pergunta. Não, peraí. Eu também acho, assim, ela não usou. Ela não saiu usando. Se ela tivesse saído usando, eu ia dizer, errou.
Mas ela perguntar... É que assim, se eu recebesse uma pergunta dessa, eu ia responder, você acha estranho, nananã? Eu ia falar, sim, não use, ponto. Sabe? Eu não ia mandar, fazer, tipo, amiga. Talvez eu mandasse kkk. Nossa, LOL, claro que não. Eu falar, véi, não usa. Talvez eu nem desse bronca. Até porque a minha prima tá louca, beijos. Cara, mas não sei. Sabe por quê? Sabe quando a resposta é tão óbvia que você fica constrangido em ter que responder? Vocês já passaram por isso? Tipo, a pessoa te faz uma pergunta muito óbvia. E assim, o constrangimento é você ter que responder uma parada que é muito óbvia, que a pessoa já devia saber. Entendeu? Eu acho que nesse caso, é esse tipo de pergunta que a Yasmin tá fazendo pra Giovana. Eu sei. Eu não sei. Eu acho que eu nem responderia. Você faria que nem ela. Eu acho que eu faria igual a Giovana. Eu acho que eu nem Mas ia aí responder. você ia acordar ela no dia seguinte chateadaça, falar, pô, vacilou. Cara, eu não sei se eu ia dar esse textão que a Giovana deu. Mas eu ia falar, cara, eu ia rir. Eu acho que eu ia rir. Eu acho que eu ia falar, cara, eu nem te respondi porque eu achei que a pergunta era muito sequelada. Mas aí você corre o risco dela usar, né? Porque uma pessoa que não sabe, realmente, ela genuinamente não sabe, ela perguntou porque ela queria saber. Se você não coloca, né, não dá a resposta, às vezes elas são primas. Eu fiquei nervosa com isso, dela não ter respondido. Eu falei assim, mas não use, enquanto eu li a história, sabe? Por favor. Ela não respondeu, mas não faça isso. Não usa. Mas ela não respondeu, não usa. Eu tenho a consciência de que, assim, eu não usaria o vibrador de outra pessoa. Sim. Mas, e quando a gente transa com uma pessoa e a outra pessoa usa o vibrador dela? Em você? É. Mas aí você tá trocando outros fluidos com ela também. Eu acho que aí você já tá misturando tudo. Eu acho que você já tá misturando os fluidos da outra pessoa em você. E aí é só higienizar direito depois. E eu, por exemplo, quando eu uso o meu vibrador em outras pessoas, ele já está lavado. Claro, não, mas aí isso é importantíssimo de dizer. Eu guardo lavado. Inclusive, tem que higienizar a quem interessar, muito. Os meus estão lavadinhos. Se algum dia a quem possa interessar, os meus estão lavadinhos. Se um dia eu usei, saiba que já estava lavado. Inclusive, o vibrador é uma coisa que realmente, assim, é muito importante higienizar com muita consciência. Tem produtos específicos, porque a borracha dos vibradores também é muito específica, não pode lavar com qualquer coisa. Tem que deixar secando, tipo, ao ar livre. Sim, ao ar livre. Sim. Não lave e guarda na gaveta, não deixa... Sim. Porque mas não no sol, né? É foda. E não no sol, na sombra. Tem essas informações, é importante se informar como... vibrador é uma coisa que tem que cuidar muito bem. Assim, não é bobeira. Enfim, bom momento de parênteses. Gente, a gente trouxe informações e utilidade pública aqui. Mas sabe o que eu acho? Eu sou uma pessoa que, assim, eu veria com bons olhos, talvez, a minha prima perguntar. Não porque é possível que a resposta seja assim. A resposta é não, sobre poder usar ou não. Mas eu fui uma pessoa que demorou muito pra aprender sobre essas coisas. Então, eu não fico constrangida com o fato das pessoas ao meu redor, especialmente mulheres, não saberem muito sobre o assunto sexualidade. Sim, eu tenho muita benevolência em conversar sobre isso. E eu tenho muitas dúvidas até hoje que eu saio tirando. Eu não tenho muito constrangimento de perguntar as coisas em relação a isso, porque é um tabu falar sobre isso. Verdade. E por causa disso, eu demorei muito pra aprender sobre isso. Então, se a minha prima faz uma pergunta dessa, eu vou no dia seguinte, eu vou kkk lol, claro que não, na mensagem, pra ela não ir. E no dia seguinte, eu não ia ficar chateada. Eu ia conversar sobre um assunto que não é conversado e eu estar feliz de estar trocando com outra mulher sobre isso. Verdade. E também feliz de dizer, não faça isso com outras pessoas. Se as outras pessoas deixarem, também é um não. Mas acho que não num lugar de constranger pra ela nunca mais perguntar. Se ela tá com essa dúvida aos 25, tudo 23, bem. Mas, não, 23 enfim. é a prima, dona do vibrador. Tá. Então, assim, eu ia conversar, feliz de estar conversando com a minha prima sobre esse assunto. Isso é um bom ponto, Agnes. Gente, Agnes... Não, eu queria muito puxar uma salva de palmas pra Agnes. Eu acho um ótimo sério, ponto. Gente, genial. Eu não tinha obrigada. pensado nisso, mas é muito isso. Tipo, real é a oportunidade de você ter um diálogo massa e de troca e sem tabu, porque é um assunto que não é... Tipo, é sobre isso, assim... De que maneira ela foi ensinada? Através de um pornô, ela viu e nem se questionou se aquilo estava errado ou não. E como é que a gente pode trazer, ao invés de julgamento, um debate que seja de ensinamento, de acolhimento e tal? Eu adoro falar com mulheres sobre sexualidade. Porque eu acho que a gente não fala e a gente tem as mesmas dúvidas e às vezes a gente tem as respostas mais das outras e a gente tá 24 horas juntos e a gente não fala sobre elas. E aí a gente tenta coisas ao invés de perguntar. E no âmbito sexualidade é muito ruim você fazer as coisas sem muita noção do que você tá fazendo. Total. Porque você pode parar em lugar de violência, em lugar de doença, em lugar de gravidez não desejada. Tipo, você
os erros são meio grandes. É melhor conversar 30 vezes antes. Total. Também acho. Sou dessa bandeira. Cara, então eu acho que eu mudei totalmente de opinião ao longo do episódio. Porque ela pergunta, eu tô errada em ter perguntado o vibrador da minha prima? Eu ia falar que ela tava errada. Tipo, eu ia falar assim, mas é uma pergunta muito óbvia, você não tinha que ter perguntado, você tinha que saber. Mas, porra, é muito sobre isso, né? A nossa sociedade não tá ensinando desde o princípio sobre essas questões de sexualidade. E quanto mais as mulheres perguntarem, melhor. E entre si, ainda entre mulheres que você confia. Tipo, é a prima dela, ela já tem uma relação íntima, ela tava uma na casa da outra, tá tudo certo. Então tem que perguntar mesmo, ela não tá errada não, eu errei. Total. Cara, eu errei em achar que eu ela já estava era errada. adolescente, assim, na metade da adolescência, eu fiz uma lista de palavras sobre ao redor de sexualidade, que eu tinha escutado em contexto de sexualidade. Sentei com a minha melhor amiga e falei assim, me explica o que são essas palavras. E eu super, tipo, fui batendo palavra por palavra. E tinham coisas que não eram sexuais. Genial. E que eu achava que eram posições sexuais e não eram. Tipo, Tipo, o quê? Eu fiquei curiosa. eu lembro... Cardamomo. Ela, o que é isso? Fúcsia, eu ouvi Cardamomo? fúcsia. O que... Não, sério, você lembra alguma? Não, eu lembro de uma que eu achava que era alguma coisa sexual. Era iogurte. Eu fiquei, cara, que... Não. Era rodar a bolsinha. Eu achava que era alguma coisa... É sexual. mas eu achava que era alguma tipo, girocóptero. Rodar a bolsinha, entendeu? Pirocóptero. Pirocóptero, desculpa. Eu Maravilhoso. acho, mas eu sou muito a favor também de, tipo, perguntar as paradas e levar as perguntas na naturalidade, sabe? Tipo, esse lugar de, tipo, realmente achar que as paradas são óbvias pra gente e que tem que ser óbvias pros outros, realmente é muito prejudicial, porque isso faz com que, a prima não cortou um pouco esse lugar de relação de Sim. comunicação. Então a comunicação foi podada porque ela fez uma pergunta genuína e a outra pessoa reprimiu essa pergunta. Então, infelizmente, elas perderam esse lugar agora de dúvida, liberdade, sabe? De aprendizado juntas. Porque era uma pergunta, teoricamente, idiota ou ofensiva em algum lugar. eu acho que a outra prima recebeu essa pergunta, a dona do vibrador, como invasão da privacidade dela. O que também é uma falta de conversa sobre o assunto. Porque também é encontrar na sexualidade o lugar do constrangimento. Total. Como é que você... Porque tem também esse momento em que você entende pouco sobre sexualidade e tal, na adolescência. Se alguém descobrir um vibrador, você fica constrangida. O que também não é positivo pra continuação da conversa. Só vira, não, eu não tenho joga fora. Sabe, tipo... Não vamos falar sobre Não vamos vibrador. falar sobre isso, não podemos. Até expondo, porque eu acho isso importante, é isso. Eu tô aqui hablando muito de vibradores, sendo que eu só tive um vibrador na minha vida. E sendo totalmente, tipo... Eu ganhei de um amigo oculto das minhas amigas da escola, anos depois de sair da escola. Então, assim, a primeira vez que eu usei um vibrador foi, tipo assim, sei lá, 2020, sabe? Tipo, Sério? Foi super tarde. Nossa. Super tarde. Porque pra mim era super um tabu. Tipo, eu pensava em comprar vibrador, eu falava, meu Deus, mas aí vai chegar na minha casa e eu moro com a minha mãe, ela vai perguntar o que é, e eu vou ficar, tipo, muito mal. Só que eu usava várias outras coisas como vibradores antes. O que também A não... menina enfiando um Não, pepino. mas essa é a questão. Isso também Gente, pode ó. ser, não. Isso também pode ser muito prejudicial. Muito. Às vezes o pode ser um constrangimento erro, tá? dela pode É. fazer ela ir parar no hospital Mas é com uma isso, escova de por dente. isso que é importante falar. Por isso que é importante Pronto. perguntar. Porque é isso. Na descoberta da sexualidade, a gente explora várias outras coisas muito mais Erradas. bizarras. Gente, é muito melhor você comprar um negócio que é um siliconezinho estudado, cientificamente comprovado que vai ter menos bactéria, tá limpinho, tá tudo certo, tem a funcionalidade, anatomicamente sai e funciona, ele entendeu? sai. Eu não Fica lá. enfiava coisas, tá? Gente, não é é sobre isso. isso. Tá bom. A gente já tá imaginando a Nina enfiando. Não, por favor. Mas enfim, eu tenho uma gaveta inteira, eu amo, gente, tenham. E eu daria, assim, o conselho pra Yasmin, compra o seu, amor. É ótimo, tem a Compra um portátil. bullet. Um bullet é maravilhoso, é super prático e portátil. E então, não- a resposta, ela tava Não errada. errou de perguntar. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Pergunta mesmo. Infelizmente, a sua prima reagiu dessa forma, mas eu acho que também vale uma conversa com ela de tipo, cara... Ela talvez não esteja quero que isso seja um constrangida. tabu, sabe? É. Tipo, falem sobre isso. Fala sobre essa sua criação, vendo pornô e tal, e como isso, né, os desdobramentos disso. Se Acho que vai abra- ser uma relação ótima, né? Uma conversa boa. Eu acho que a resposta pode ser, se abra mais ainda então pra ela, já que vocês já têm esse nível de intimidade, se abre mais pra vocês se reconectarem. Manda esse episódio pra ela, de repente.
É isso, pessoal. Clube fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda a sua opinião na nossa caixinha de perguntas que a gente lê tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar a sua história pra gente. O link tá na descrição do programa em todas as plataformas de áudio e nas nossas redes sociais. E não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.